Olá! Hoje a gente vai fundo na arterite de células gigantes, a ACG. Vamos focar em como diagnosticar e tratar, sabe? Usando fontes médicas bem atualizadas, tipo EULAR, ACR. Exato. A ACG é uma vasculite, uma inflamação dos vasos, né? Afeta artérias maiores, principalmente em quem já passou dos 50. E o ponto crítico é a urgência, né? Pode causar cegueira súbita, então é uma emergência médica. Nossa missão aqui é entender os passos-chave para o diagnóstico e as estratégias de tratamento. Isso. E é bom lembrar, embora a gente pense logo na artéria temporal na cabeça, a ACG pode afetar a aorta, os grandes vasos, e muitas vezes está ligada à polimialgia reumática, PMR. Certo. Então, como é que a gente começa a suspeitar? Quais são aqueles sinais que acendem o alerta? Olha, os sintomas clássicos são bem característicos. Uma dor de cabeça nova, sabe? Geralmente localizada na têmpora. Sintomas gerais também, tipo uma febrícula, cansaço, às vezes perda de peso. E tem aquela dor na mandíbula, né? Isso, a claudicação da mandíbula, dor para mastigar ou da língua e, claro, os sintomas visuais. Perda de visão, mesmo que rápida, ou visão dupla. Isso é sinal vermelho piscando. Urgência máxima aí. Total. E não pode esquecer dos sintomas da PMR se estiverem juntos. Dor, rigidez nos ombros, nos quadris. No exame físico, a gente pode sentir a artéria temporal sensível, mais grossa. Ah, e pode ter sopro também. Pode. Nas axilas, por exemplo. Ou diferença de pulso, de pressão entre os braços. E os exames de sangue, VHS e PCR, costumam vir bem altos, indicando inflamação. Ok. E se a suspeita é alta, principalmente com esses sintomas visuais, qual o próximo passo segundo as fontes? Encaminhar rápido para o especialista. Reumatologista, geralmente. Para confirmar, hoje em dia, o ultrassom Doppler das artérias temporais e axilares é a primeira escolha. Buscando aquele sinal do halo? Exatamente. Aquele espessamento escuro em volta da artéria no ultrassom. É bem sugestivo de inflamação ativa ali na parede do vaso. A biópsia da artéria temporal, abate, ainda é uma opção forte para confirmar, claro. E sobre a biópsia? Que já foi o padrão ouro, né? O que as fontes dizem hoje? Tem que ser feita antes de começar o tratamento? Então, o ideal é tirar um fragmento bom, mais de 1 centímetro. Mas o interessante é que a biópsia pode dar positiva mesmo se o paciente já começou a tomar corticoide. Ah, isso é importante. Muito. Principalmente se for feita logo, na primeira semana. Mas às vezes até por mais tempo, tipo de 2 a 6 semanas depois de começar. Ou seja, suspeita alta, sintoma visual, não espera a biópsia para tratar. Começa o corticoide. Conduta inicial. Corticoide. Glicocorticoide em dose alta. E já. É a base de tudo. Geralmente via oral, prednisona ou algo parecido, uns 40 a 60 miligramas por dia. E se tiver perda visual aguda mesmo? Aí é a coisa mais séria. As fontes recomendam considerar a pulsoterapia. Metilprednisolona na veia, doses bem altas por até 3 dias, para tentar salvar a visão. Entendi. Essas doses altas de corticoide, claro, preocupam pelos efeitos colaterais, né? O que as diretrizes falam sobre, manejar isso, além do desmame que imagino que seja longo? Exato. O desmame é crucial e lento. A meta é chegar nos 15 a 20 miligramas por dia em 2 ou 3 meses e depois ir baixando mais, para menos de 5 miligramas depois de 1 ano. O tratamento todo pode durar 2 anos ou mais, viu? Nossa, bastante tempo. Sim. E para ajudar com isso, para diminuir a dose total de corticoide e os efeitos ruins, entram as terapias adjuvantes, os poupadores de corticoide. E por que eles são tão importantes nesses casos? Justamente para reduzir a toxicidade do corticoide a longo prazo. E também ajudam nos casos que não respondem tão bem ou que têm recaídas frequentes. E quais são as opções principais aí? O destaque hoje, com recomendação forte nas diretrizes, é o tocilizumab. É um biológico, um anti-IL-6. Ele bloqueia uma molécula inflamatória-chave na ACG. E funciona bem? Muito bem. Os estudos mostram que ele ajuda a controlar a doença e permite usar bem menos corticoide, com mais gente ficando em remissão por mais tempo. Mudou o jogo, sabe? Que ótimo! Tem outras opções? Tem sim. O metotrexato é uma alternativa mais antiga, usada também, e mais recentemente aprovaram o upadacitinib, que é um inibidor da via JAK, outra via inflamatória. Entendi. E se, mesmo assim, o paciente tiver uma recaída? Como manejar?
Depende da gravidade. Se for uma recaída maior, com sintomas importantes, a gente volta a aumentar o corticoide e aí pensa em começar ou ajustar esse remédio adjuvante. Se for uma recaída menor, às vezes só voltar para a última dose de corticoide que funcionou já resolve. E o acompanhamento é constante, imagino. Sempre. Tem que ficar de olho nos sintomas, no exame físico e nos marcadores de inflamação, VHS e PCR, regularmente. Perfeito. Então, para a gente amarrar aqui os pontos essenciais que a gente tirou das fontes, primeiro, pensar na ACG logo com os sintomas certos. Segundo, diagnóstico rápido, seja com ultrassom ou biópsia. Isso. Terceiro, tratamento imediato com corticoide em dose alta, sem hesitar se tiver sintoma visual. Quarto, o manejo a longo prazo, com desmame bem cuidadoso do corticoide e o uso inteligente dos adjuvantes, como o tocilizumab, para controlar a doença e poupar o paciente dos efeitos colaterais. Exatamente. E para finalizar, fica uma reflexão, né? As fontes falam que a ACG pode pegar os grandes vasos, a aorta, de forma silenciosa, mesmo que os sintomas sejam só na cabeça. Interessante. Pois é. Então, mesmo depois que o paciente melhora, está sem sintoma, com o exame de sangue normal, será que a gente deveria ter alguma estratégia para monitorar esses grandes vasos a longo prazo? Com algum exame de imagem, talvez? Para pegar algum dano que pode estar progredindo ali, quieto? Fica essa questão em aberto sobre como vigiar essa complicação mais escondida.